a olharmos para essa tão rápida, para esse tão rápido personagem que passa aqui, Barzilai, nós podemos tirar aqui algumas ensinamentos, algumas coisas que podemos usar na nossa vida espiritual no dia a dia. Quando nós assistimos os jornais, os telejornais, e pela manhã na Globo sempre passa um telejornal e tem alguma coisa voltado à saúde, e a preocupação mundial hoje é a saúde do ser humano, e esta saúde sempre está voltada ao bem-estar físico, ao bem-estar emocional, ao bem-estar da família. E por que não dizer que em algumas reportagens traz a saúde da visão, né? A saúde dos nossos olhos, né? A saúde do nosso corpo físico. E veja que nós que somos da área do transporte, trabalhamos como motorista de ônibus, nós temos sempre uma causa no nosso organismo, que quando nós recebemos muito vento, isso também nos ocasiona uma deficiência auditiva. Também é acometida a nossa visão, quando nós forçamos muito para olhar, vidro embaçado, enfim, são várias as causas que trazem consequências ao nosso corpo físico. Quando nós olhamos para o lado espiritual, nós vemos aqui o Barzilai falando que ele era de 80 anos de idade, um senhor já avançado em idade. E ele, no versículo de número 35, ele fala para o rei Davi que tão carinhosamente tinha ele em alta conta, porque quando o rei Davi fugia do seu filho, porque ele queria o trono de Israel, tão carinhosamente o rei visita ele agora nesta oportunidade e diz: olha, você foi tão bom comigo quando você me deu comida, me deu morada, atendeu de mim quando eu fugia do meu filho que queria tomar o meu reino, que queria sentar no meu lugar, e até mesmo poderia ter me matado, e você me atendeu tão carinhosamente. Então eu queria que você, Barzilai, subisse comigo até Jerusalém, e eu vou atender de você lá. E Barzilai fala para ele: Senhor, mas veja bem, eu já tenho 80 anos de idade, já estou avançado. Olha só a ideia dele: eu vou fazer o que lá em Jerusalém com o Senhor? Vou ser pesado para o Senhor, porque eu já não discerno mais as coisas, eu não sei mais o que é bom, o que é ruim, o que é mal. Eu já não tenho mais uma audição privilegiada, porque eu não ia poder ouvir os cantores e cantoras que cantam lá no palácio. Eu também já não tenho mais o meu paladar aguçado, porque eu já não ia ter mais o gosto, sentir mais o gosto das comidas tão valorizadas pelos cozinheiros do rei. O que eu vou fazer com o rei lá? E diante dessa situação, amados irmãos, eu gostaria de comungar com os irmãos, repartir com os irmãos os perigos da velhice espiritual. Os amados irmãos que vão nos ouvir pela internet, preste bem atenção que nos dias em que estamos vivendo, nós precisamos estar atentos a estes males que nos acometem a alma, o espírito, porque nós não somos só um corpo, um invólucro, nós temos um espírito e uma alma, e eles precisam estar no auge, eles precisam estar praticamente direto na academia de Jeová, para que nós não venhamos ser acometidos desses males da velhice. E eu quero deixar aqui registrado que eu não tenho nada contra os anciões, porque nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem que existem algumas coisas que são aguçadas com o decorrer da idade.
A audição, por exemplo, existem alguns irmãos aí de 80 anos que a audição dele é melhor do que quando ele tinha 5 anos de idade. Eu sei porque eu tinha o meu avô, você cochichava, ele escutava melhor do que se você falasse alto com ele. E é assim, isso aí é normal, o ser humano é assim, é imprevisível. Mas, irmãos, o irmão Jacques, o que o senhor tem para nos transmitir sobre perigos da velhice espiritual? Analise, irmãos, que no versículo 35 ele fala assim, ó, poderia eu discernir entre bom e mal? Isso aqui, irmão, é já não ter mais o tino do discernimento. E o que é discernimento? É perceber com clareza. Tem muitas pessoas que já não percebem com clareza a ação divina na sua vida, não percebem com clareza o trabalhar do Senhor Jesus na sua vida. Até mesmo, irmãos, tem alguém que já não dá mais a devida importância para essa tão grande salvação que nos acometeu lá na cruz do Calvário, quando da morte vicária de Jesus Cristo. Tem pessoas que já não pensam com carinho, já não pensam com uma certa seriedade, que nós fomos salvos, irmãos. Sabe o que é salvo? É sinal que nós não vamos mais para o inferno, irmãos. É sinal que se nós preservarmos esta atitude, preservarmos essa condição espiritual íntegra, nós vamos participar das bodas do Cordeiro. E algumas pessoas já não têm esse discernimento tão claro, irmão. Já não sabem mais o que é bom e o que é ruim, ainda que inúmeras e inúmeras vezes os amados irmãos estão vindo aqui nesta tribuna e estão pregando a verdade salvífica, a verdade que salva, a verdade que verdadeiramente traz dentro de nós algo peculiar. Quer dizer, fomos separados do que era mal e estamos agora vivenciando o que é bom. Foi-se criado, irmão, ou criou-se nesse sistema capitalista em que estamos vivendo, uma linha muito tênue. Sabe o que é uma linha tênue? É uma linha que você observa, mas você não faz distinção de uma coisa e outra. Não é como você olhar para essa nave da igreja e delimitar verdadeiramente que existe um corredor, aonde tem o limite de cada carreira de banco, mas você está vendo aí o corredor. Se nós chegarmos bem pertinho essas cadeiras, vai sumir o corredor. E você não vai mais discernir o corredor. Eu falei, mas é possível que tenha um corredor aí. Só quem está dentro da igreja todo dia sabe que existia um corredor. Mas quem não conhece a igreja, vem pela primeira vez, não sabe que existia um corredor. Essa é uma linha tênue entre o bem e o mal. O sistema em que nós estamos vivendo está juntando as coisas, aonde principalmente os nossos jovens já não sabem mais o que é certo e o que é errado. Já não discernem mais o que é certo e o que é errado. Os nossos adolescentes, muitas pessoas que estavam dentro da igreja e antes tinham uma postura com relação à palavra do Senhor, os bons costumes, as boas conversações, já não fazem mais distinção do que é bom e do que não é bom. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 15. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Você sabe o que é isso aqui, irmão?
é simplesmente nós temos aqui o relato de que nós precisamos estar atento pelo Espírito Santo de Deus, para nós não incorrermos no risco de envelhecermos espiritualmente, deixarmos as coisas boas de lado e começarmos a confundir a presença de Deus na nossa vida. Confundirmos o oba-oba do dia a dia, confundirmos o trabalhar de Deus, e muitas vezes Deus está impedido de entrar dentro de nós, irmãos, e lançar mão de muitas coisas que nós estamos trazendo ainda lá do tempo do Egito para a obra do Senhor, e não conseguimos entender que Deus quer que nós tiremos isso de lado, para que Ele possa derramar exclusivamente a sua bênção em nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Você quer ver só um exemplo, irmão? Você quer ver só um exemplo? O livro de Esdras, no capítulo 3, versículo 13, quando da fundação lançaram os fundamentos do templo, o segundo templo, os irmãos não acreditavam, ficaram tão alegres, irmãos, ficaram tão contagiados com aquela alegria, que diz que quem escutava de fora, era tanto barulho que ninguém sabia quem chorava, quem dava glória, quem dava aleluia, quem dava risada, quem batia palma, quem pulava de alegria, porque a alegria era tão contagiante pelo Espírito de Deus, irmão. Quando foi lançado o fundamento do templo, que os irmãos ficaram, irmãos, assim, numa euforia, num gozo tão grande, que diz que quem estava de fora não conseguia, assim, discernir se era choro, se era riso, se era palma, se era glória, se era aleluia, se era, sabe, aquela língua estranha. Não conseguia discernir, irmão, porque a alegria do Espírito só discerne quem tem o Espírito Santo. Aleluia. Nós muitas vezes vimos para a igreja e queremos vitória em cima de vitória, e mais vitória, e todo dia queremos vitória, mas muitas vezes não conseguimos olhar e discernir, irmãos, a presença de Deus trabalhando em nosso favor. Sabe que ali onde eu moro é uma subcongregação do Pinheirinho, e normalmente nós saímos de manhã e já nos deparamos com aquele fundo do quartel do Pinheirinho ali, do 5º Belog. E ali tem um mato bem conservado ali. Então, irmãos, quantas vezes, com angústia no coração, pensando que eu não teria vitória do Senhor, pensando que eu já não teria mais a graça do Senhor na minha vida, e não conseguiria jamais conquistar as benesses da obra do Senhor em cima da minha vida, eu saí de manhã cedo angustiado, irmão. Mas parece que Deus, na sua hora propícia, irmãos, se apresenta para nós, se faz presente em nossa vida. E quantas vezes, irmão, eu pude contemplar a mão do Senhor pelos olhos da fé sobre aquela selva, sobre aquele mato, sobre aquela região ali, aquele braço grande, aquela mão do Senhor, irmão. E eu tive a certeza que Deus naquele dia estava abrindo porta, estava abrindo a oportunidade, estava abrindo verdadeiramente o caminho para que eu pudesse passar com a minha família, com o meu ministério, com a minha vida espiritual, com a minha vida em santificação diante do Senhor. E aí, irmão, nós nos alegramos, porque a cada dia que passa, isso, quando nós estamos afim, aguça em nós, irmãos, esse discernimento, vê com clareza, irmãos, irmão, olhe e busque olhar pelos olhos da fé. Você vai conseguir, você vai ver que você vai ter oportunidade, vai ter ocasiões na tua vida, que você vai estar dentro do ônibus, no biarticulado, agarrado lá no biarticulado desse jeito, e você vendo a mão do Senhor, sabe, irmão, conduzindo aquele ônibus para você chegar em segurança no teu trabalho, para você chegar em segurança na faculdade, para você chegar em segurança lá no teu destino, lá naquela causa na justiça. Você está indo lá para, sabe, resolver um problema que você parece que é insolúvel na tua vida. Mas você, irmão, quando você está ligado
está buscando discernimento. Fala: Deus, se mostra para mim, Senhor. Eu quero ver, Senhor, a tua ação. Eu quero, Senhor, que o Senhor aguce em mim, Senhor. Sabe, Senhor, capacita em mim, Senhor, essa percepção em discernir o que é bom, o que é mal, Senhor, para que verdadeiramente eu possa ver o teu agir, eu possa ver o teu trabalhar, eu possa ver o Senhor trabalhar em favor da minha família. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, a Bíblia fala que de maneira que não podia se discernir entre as vozes de alegria e vozes de choro do povo, porque jubilavam com tão grande júbilo que se ouviam de muito longe. Irmão, entenda isso aqui, irmão. O que Deus traz aqui para você? Muitas vezes, irmãos, você está lá na beirinha da tua cama chorando quietinho. Muitas vezes nem o teu vizinho ouve, nem um suspirar teu dentro da tua casa, nem você caminhar direito dentro da tua casa, porque você está ali, irmão, oprimido. Você está ali, irmão, sabe, pisado, irmão. Parece que tem alguém pisando no teu pescoço e falou: agora eu quero ver você gritar. Irmão, mas vai chegar um dia, irmão, vai chegar um dia que você vai dar um brado de glória a Deus e aleluia, irmão, que todos os teus vizinhos vão escutar, porque Deus é na tua vida, irmão, e alguém vai fazer com que você respire livremente, irmão, você dê aquele glória que está atravessado na tua garganta, porque você vai discernir, você vai ver verdadeiramente que Deus está trabalhando e removendo essa pedra que tem te oprimido a todo esse tempo. Aleluia, glórias a Deus. Santo e bendito é o nome do Senhor Jesus. A perda do discernimento, a perda da visão do que é bom e do que é ruim. Irmão, bom é estarmos aqui, irmão. Bom é estarmos na presença do Senhor. Bom é estarmos em comunhão com Cristo. Bom é estarmos na presença do trono de Deus, irmãos. Estarmos na presença do Deus Altíssimo, porque Ele verdadeiramente pode nos acometer desse condicionamento espiritual. Nós vamos na academia e ficamos condicionados fisicamente, mas só Deus, através do seu Espírito Santo, pode nos condicionar espiritualmente. Aleluia! Perda do discernimento. Outra lição que aprendemos aqui com Barzilai, quando ele falou também no versículo de número 35, poderia teu servo ter gosto no que comer e beber? Eu vejo aqui, irmão, na sua avançada idade, ele perdendo o paladar, perdendo a sensibilidade do palato. Irmão Jacques, o que é palato? Que palavrão é esse? Não, irmão, nós temos dois palatos, o palato duro e o palato mole. Irmão Jacques agora complicou mais ainda. O palato duro, 50% do gosto da comida e do gosto do açúcar, do gosto do teu alimento você sente no céu da boca. 50% você sente na língua. Palato duro e palato mole. Irmão, perda da sensibilidade do palato espiritual, o que é, irmão? A perda da vontade de ouvir, ou então se alimentar da palavra do Senhor, irmão. Quantas pessoas hoje não dão mais ênfase e nem trazem a primazia à palavra do Senhor? Existem inúmeras portas que pregam o evangelho por aí. Em algumas delas nós vemos que 99,9% é louvor. Bem verdade, irmãos, temos que concordar com isso, porque a Bíblia diz, né, que quando o profeta foi chamado, ele falou: traga para mim um tangedor. O que é um tangedor, irmão? Um tangedor é um tocador de violão, é um tocador de harpa, é uma pessoa que toque muito bem, toque com graça. Traga bons louvores, traga uma boa música, toque e você fique alimentado com aquela música.
E aquela música com certeza mexe com o espírito da gente, não mexe? Quando você ouve um louvor lá na tua casa, na sala da tua casa, você está lá lavando a louça, fazendo uma comida para o teu filho, para o teu esposo que vai chegar, mas tem um louvor lá no rádio que você está, muitas vezes você já chorou lá na pia, por escutar aquele louvor, e aquele louvor mexeu com você, falou da tua história, falou da tua causa, falou da tua atitude, falou que Jesus é contigo, que você não é para você desanimar, aqueles louvores de autoajuda. Isso mexe com o espírito. Mas o que alimenta a alma é a palavra, irmão. O louvor prepara o nosso espírito, a nossa alma, para se alimentar da palavra. E por quê, irmão? Porque se você não está preparado no espírito, com louvor abençoado, você sai desviado da igreja. Por quê, irmão? Porque muitas vezes você não está preparado, e a palavra que é falada aqui, ela é discernida espiritualmente. Se você está na carne, como que você vai engolir isso daí? Não tem como, irmão. Então você precisa estar preparado. E é por isso que o culto começa com louvores, começa com oração, começa com adoração, começa, sabe, com a atitude de nos prostrarmos diante do Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que nós nos preparemos para ouvir a palavra. E que palavra é essa? A que vem direto do trono, irmão, e nos alimenta a alma, para que nós possamos, sabe, não ser persuadidos, mas que nós possamos resistir no dia mau. Aleluia! E é esta palavra que Deus está trazendo para você. Muitos não querem mais e não têm mais o gosto pela palavra do Senhor. Salmo de número 119, versículos 103 e 105 diz que lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Aleluia. Irmãos, é bom demais sermos conduzidos pela palavra. É bom demais estarmos conduzidos pela mão do Senhor. Perda do apetite pela palavra é a perda do gosto de comer ou beber, irmão. Não sente mais, sabe? Não sente mais aquele gosto. Sabe, eu vou hoje porque eu sei que Deus vai falar comigo através da palavra. Eu vou sair de lá fortalecido porque eu sei que o meu Deus vai me alimentar. Eu sei que essa palavra dele vai fazer uma transformação dentro de mim. E verdadeiramente eu vou buscar essa minha vitória na palavra do Senhor, na palavra do meu Deus. Aleluia, glórias a Deus. A perda do apetite pela palavra. Isaías 5:20 diz: ai dos que mal chamam bem e o bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. Irmão, o que é isso? Inversão de valores. Olha, o que era certo para Paulo, hoje já é errado para a sociedade. O que era certo para Jesus Cristo, hoje já é errado para o mundo. Vai lá dentro de uma escola e pede para você pregar o evangelho em cada sala. A primeira coisa que eles vão falar para você é que você não pode pregar placa de igreja. Você precisa pregar Cristo. Mas lá tem um nome filtrado como religião. Aí eles não querem que você fale de Jesus Cristo. Eles querem que você denote todas as religiões e ensine um pouquinho de cada uma delas. E quem estiver sentado lá no banco pode escolher entre uma daquelas que você está ensinando para viver a sua vida. Mas como que eu vou chegar lá dentro de uma escola e vou saber da verdade e não vou pregar a verdade? Se eu sei que é só Jesus que salva, é só Jesus que leva para o céu, é só Jesus que é o caminho, é só o Jesus que conduz a esse Deus verdadeiro, que nos trouxe aqui hoje para prometer, e prometeu, e ainda continua prometendo, e ainda tem uma marca da vitória na tua vida, porque enquanto ele não cumprir isso, irmão, ele não sossega com você, porque ele não abre mão de você, irmão. E por que ele não abre mão? Porque ele não pagou um centavo, um réis por você, não. Ele pagou foi sangue carmesim, irmão. Foi um preço muito caro para você hoje vir aqui e escutar que Deus
tem algo tremendo. Você só precisa olhar para o teu palato. Como está o teu gosto pela palavra? Como está a tua dedicação pela palavra? Como está o você querer ouvir a voz do Senhor? Uma outra lição que tiramos de Barzilai. Versículo de número 35 diz a parte C: poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Surdez espiritual. Irmão, não ouvimos mais a voz do Espírito. Senhor, guia-nos. Mas como que nós vamos ser guiados se estamos surdos? Alto aí, mas como que você vai parar? É como você descer uma ladeira com um carro sem freio. Você pisa, e aí você recorre ao freio de mão. Puxa até o último. Não, lá na ladeira é de cascalho, não faz esse barulho aí. E você vai. Você já imaginou? Aí você recorre ao freio de mão e o freio de mão não funciona. Irmãos, imagine você descer uma ladeira com um carro sem freio. É como o Espírito Santo tentar guiar você sem ouvido. É como o Espírito Santo tentar guiar você sem percepção auditiva. Sem você ter esse sentido. Porque não adianta muitas vezes você ter a visão, mas não ter a audição. A visão vai te conduzir. Na tecnologia do sistema que estamos vivendo hoje, é bem verdade que você chega na travessia, tem o sinaleiro, você consegue contemplar o sinaleiro, você consegue... Mas imagine se você está numa via onde não tenha nada esses aparatos que te encaminhem na via. Você é capaz de atravessar, vendo a travessia, e se você não tiver uma boa audição, você não escuta o carro passar por cima de você. Pessoas que têm um físico completo, o seu organismo está funcionando em pleno funcionamento, está em plena perfeição, muitas vezes são acometidos com acidentes aí. Agora você imagine isso, irmão, espiritualiza isso. Se imagine no âmbito espiritual. Quantos e quantos irmãos estão sucumbindo porque nas travessias da vida espiritual ele não escuta mais a voz do Senhor dizendo: pare, ei, eu preciso falar contigo, pare aí, eu preciso da tua atenção, pare. E as pessoas, eu sou cheio de visão, mas ele está tendo uma visão precária, porque o que completa a visão, irmão, o que completa a nossa visão é a audição, irmãos, a audição espiritual. E olha que isso, irmãos, é uma coisa séria, porque isso muitas vezes é genético. Espera aí, irmão. Não, o senhor falar para mim que eu sou nascido da minha mãe que é bonita, do meu pai que é bonito, e eu sou bonito, tenho um ouvido bonito, aí eu imagino e creio que o senhor pode estar certo que é genético. Mas irmãos, o espiritual também é genético. Quantas almas você já ganhou, irmão? Várias. Quantas almas você já discipulou? Várias. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas você já ensinou? Ô irmão, peraí. Não foi o pastor que foi lá ensinar. Foi você, e ela vai pegar o teu jeitão. O teu jeito de falar, o teu jeito de pensar, a tua política eclesiástica, a tua maneira de ver o evangelho. Ele vai pegar o teu jeito, irmão. Porque ovelha gera ovelha. Ela vai ficar com a tua genética. E você já parou para pensar, irmão, se eu sou murmurador, eu vou gerar uma ovelha murmuradora. Se eu sou manco na palavra, eu vou gerar uma ovelha manca. Se eu tenho um defeito espiritual, essa ovelha vai geneticamente, espiritualmente pegar o meu jeito de ser. Irmão, então quer dizer que se eu estiver surdo e não ouvir a voz do Senhor, irmão, pode, passa. Mas eu tenho uma notícia para você, irmão. Tem jeito. Irmão, agora eu estou pondo a mão aqui na consciência, irmão. Então eu tenho esse defeito aqui por causa daquela pessoa.
Irmão, tem jeito para você, irmão. Jesus Cristo de Nazaré, irmão, Ele é o carpinteiro, irmão. Você não vai morrer torto, sabe por quê? Ele conserta todas as coisas. Esse negócio de pau que nasce torto, morre torto, é mentira, irmão. O carpinteiro de Nazaré endireita a minha e a tua vida, endireitou a nossa, irmão. Com certeza absoluta, irmão. Você não precisa ficar com essa deficiência. Você não precisa ficar com essa deficiência. Você não tem audição espiritual, não está conseguindo mais ouvir, irmão. Não está conseguindo mais ouvir a voz do Espírito dizendo: filho meu, não temas, porque eu sou contigo, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento. Tem gente que não ouve mais. Para encerrar, irmão, Isaías, no capítulo de número 41, para os irmãos entenderem esse versículo. O ouvido é composto, irmão, de 4 partes essenciais: membrana timpânica, martelo, olha, veja bem, membrana timpânica, martelo, bigorna e estrivo. O ouvido é composto dessas 4 partes essenciais. É complexo. Se você pegar um livro de biologia ou ver na internet o ouvido, você vai ver que é uma complexidade sem tamanho. Mas essencialmente, para nós ouvirmos e você escutar essa palavra de Deus falando para você hoje, você precisa ter bonitinho, membrana timpânica, martelo, bigorna e estrivo. Agora se analise só o que está falando o versículo de número 7 do capítulo 41 de Isaías. E o artífice animou o ourives. Quem que é ourives? O que trabalha com a joia. Quem que é a joia? E o que alisa com o martelo. Ao que bate na safra. Safra no hebraico é bigorna. Dizendo das coisas soldadas: boa é. Então, com o prego, no hebraico é estrivo, firma, para que não tenha e não venha se mover. Deixa eu explicar para você. Membrana, o som entra pelo teu canal auricular, é filtrado as ondas sonoras na tua membrana timpânica. Esse filtro passa para dentro essas ondas sonoras muito menor do que nós estamos ouvindo. Bate num ossinho chamado martelo, que transmite já filtrado para um osso chamado bigorna. É osso, irmão, não é nervo, é osso. Que transmite para um osso chamado estribo. E agora eu quero te falar, você conhece martelo, né? Você conhece bigorna. Bigorna é aquele ferrão que o ferreiro põe ele pega com a tenaz o ferro que está lá, naquela chama viva ali, vermelha, às vezes cor de rosa, põe em cima da bigorna, pega a marreta e para moldar o ferro. Aleluia. Isso aqui é tremendo, irmão. E essa bigorna transmite o som ao estrivo. Quem já andou a cavalo? Quem já andou a cavalo? Erga a mão. Aonde você põe o pé para subir no cavalo? No estrivo. E você viu o formato do estrivo? Ele não é uma meia-lua assim com um pino para frente. É exatamente isso que é o estrivo aqui dentro do nosso ouvido. E ele é muito fininho, e ele recebe toda aquela pressão, e ele vibra muito, muito rápido, ele vibra. E ele transmite lá para o complexo interno do ouvido o som codificado para que eu e você possa entender. Irmão, sabe o que é esse negócio aqui? É Deus conhecendo você de cima embaixo, do alto da cabeça até a planta do pé, e dizendo aqui para você: olha aqui, estribe bem o conhecimento para que não se mova da tua cabeça, não se mova do teu coração, para que você não venha pecar contra mim e não fale que não foi falado e avisado para você, porque o Espírito Santo está aí dentro dizendo assim: pare, alto, eu quero falar, eu quero dar o conhecimento, eu vou te dar a vitória, mas primeiro você tem que ter paladar. Guarde a minha palavra no teu coração, para que você não venha pecar. Entenda, entenda, entenda. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, ouça, ouça.
nome, aleluia. Aleluia. Digno és tu, Senhor. Por falta dessa maturidade auditiva, muitas vezes pecamos, muitas vezes ficamos sem a bênção, muitas vezes não recebemos do Senhor. Aleluia, aleluia. Isaías 1,19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Irmão, Deus tem muita coisa boa para te dar. Deus tem coisa muito linda para te dar. E por que muitas vezes nós ficamos, irmão, pelejando? Não ouvimos, não comemos. Aleluia. Não discernimos, pastor. Se coloque de pé. Aleluia.